ao povo de Deus que pode participar ou não do pão e do vinho. Porque em 1935 ele inventou uma nova doutrina. Ele fez a separação do povo de Deus em duas classes. Segundo ele, os 144 mil, os ungidos, seriam aqueles que iriam para o céu. E a grande multidão seria aqueles que viveriam na terra. Então ele ensinou ali que somente os 144 mil poderiam participar do pão e do vinho. Os da grande multidão não poderiam participar do pão e do vinho. E em 1936 surgiu outra mentira, porque ele ensinou que Jesus não morreu em uma cruz, mas morreu em uma estaca. Então veja, duas grandes mentiras que vêm a trazer vitupério ao sacrifício de Jesus. Porque ele veio com esse ensino desprezar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele veio proibindo as pessoas de comer do pão, beber do vinho, que Jesus disse que somente quem comer do seu corpo e beber do seu sangue tem vida eterna. E ele veio com o ensino que proibia a grande maioria dos cristãos a participar. O corpo governante, ele menospreza o sacrifício de Jesus. Eles mudaram totalmente a maneira da morte de Jesus e mudaram totalmente a ordem de Jesus de participar do pão e do vinho na ceia. Conforme foi mostrado, eles acreditam que Jesus morreu em uma estaca e não em uma cruz. Esse ensino, como foi mostrado, foi iniciado com Rutherford em 1936. E também foi o Rutherford que inventou a separação dos 144 mil e da grande multidão, proibindo assim os da grande multidão de comer do pão e beber do vinho. Como se vê na cena aí, eles hoje repudiam o sacrifício de Jesus, porque eles pegam o pão, pegam o vinho, mas passam de mão em mão e não participam assim como Jesus ordenou. Bebei do vinho todos e comei do pão todos. Quem não comer do pão, quem não beber do vinho, não terá a vida eterna. É o que Jesus disse. No entanto, a torre de vigia, ela vem negando esse ensino claro de Jesus e vem ensinando um falso evangelho, desviando as pessoas do verdadeiro sacrifício de Jesus, que é o único sacrifício que pode nos dar a vida eterna, que pode nos salvar. Queremos dizer que o problema entre esse grupo religioso é que eles dividem os seus adeptos em duas classes. Uma classe que chamam de ungidos e outra classe que chamam de outras ovelhas. Essa classe dos ungidos, composta de 144 mil, já tem mortos 136 mil. E só tem vivos na Terra cerca de 8 mil. Então esse número é muito reduzido, de modo que a maioria hoje viva são pessoas que pertencem à classe das outras ovelhas. De modo que numa celebração onde haja num salão 500 pessoas, apenas um só participa dos elementos da ceia, comendo o pão e bebendo o cálice. Os demais ficam olhando, sem poder participar. É uma forma errônea, porque quando Jesus celebrou a ceia, ele disse a respeito do pão que todos comessem, e do cálice ele disse, bebei todos. Não é o que acontece. Então existe os que estão presentes, mas não celebram realmente a ceia. Apenas um ou outro, dado o número pequeno, é que podem participar realmente dos elementos que são o pão e o cálice. Isto está em desacordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, e é uma forma sem base bíblica dizer que somente ungidos podem participar. Vamos ver o que o Adriano, que foi testemunho de Jeová durante muitos anos, foi ancião,
Vamos ver o que hoje ele tem a dizer sobre esse assunto. E no dia da comemoração que vocês fazem, passa o pão, passa o vinho, vocês nem relam. Vocês passam direto o prato e o copo. Sendo que Cristo disse que quem não comesse do pão e não bebesse do vinho não teria participação nenhuma no reino de Deus. E ele diz que o poder lhe foi dado no céu e na terra. Todos que querem ter esperança têm que participar, têm que comer do pão e beber do vinho. É uma mentira, uma invenção religiosa isso de pequeno rebanho. Isso falava dos judeus originais e depois das pessoas, dos gentios e dos outros que abriu a oportunidade de pertencer ao povo de Deus. Assim que deixa de mentir, deixa de hipocrisia já. Agora nós vamos ouvir também o Paulo Sávio. Paulo Sávio também foi um ancião das Testemunhas de Jeová durante muitos anos. E ele fala também sobre esse assunto. Vejamos o que diz Paulo Sávio a respeito dessa questão. Realmente foi feito pelos pecados do mundo inteiro. Conforme 1 de João, o apóstolo João mostra isso claramente na sua primeira carta, né? Vamos ver. O texto é bem conhecido. Ali em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz: e ele, Cristo, é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Percebeu? Então, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, na comemoração da morte de Cristo, nós estamos aceitando o benefício que ele está nos estendendo, que é o perdão de pecados. E isso tem a ver com a nossa própria salvação, com a vida eterna que Deus nos promete. Portanto, se nós queremos ter uma consciência limpa perante o Criador, nós devemos demonstrar por ações que nós queremos esse benefício para nós. E de que maneira nós vamos demonstrar isso na refeição noturna? Por pegar o prato com o pão, olhar para o prato e passar para a pessoa que está do nosso lado, como fazem as testemunhas de Jeová? Ou por pegar a taça de vinho, o copo de vinho, né, e não participar, não beber, passar para outra pessoa? É assim? Como é que Jesus disse que seríamos beneficiados? Porque ele falou, em vosso benefício. Então, como é que esse benefício vai chegar a nós? Se nós não fizermos aquilo que Jesus determinou, comermos e bebermos. É muito importante, é de suma importância nós pensarmos nisso. O detalhe, a questão técnica, se Judas estava ou não estava presente, é irrelevante. Só torna-se importante realmente esclarecer esse assunto para mostrar que o corpo governante não quer que as coisas sejam vistas dessa maneira. Por que ele não quer? Por que ele prefere fazer uma montagem de contextos diferentes, de evangelhos diferentes, para a sua doutrina particular? Porque dessa maneira ele enfatiza a doutrina de duas classes de cristãos. E ao enfatizar a doutrina de duas classes de cristãos, ele fortalece também a sua liderança, a sua autoridade eclesiástica sobre mais de 7 milhões na face de toda a terra. É importante que nós tenhamos isso em mente. O corpo governante manipula as testemunhas de Jeová sinceras e as fazem até mesmo negar o benefício maior que Jesus coloca ao nosso dispor, que é o perdão dos pecados, pelo meio do qual nós poderemos ser salvos. Agora vamos ouvir mais uma vez o Adriano falando sobre esse assunto. Vejamos o que ele diz sobre essa questão da ceia. Se é certo ou se é errado a gente participar. Vejamos o Adriano falando sobre o assunto. Como, por exemplo, agora no livro dos anciãos, né, para essa próxima comemoração que vocês vão ter da morte de Cristo. No capítulo 20, no parágrafo 11 do livro Pastorem, o Rebanho de Deus, que é o livro dos anciãos, eles aconselham, e ontem eu li aqui diretamente do livro, eles aconselham as pessoas que, se não encontrarem um vinho adequado e não conseguirem
fazer o pão adequado? Que não importa, não precisa ter pão nem vinho na comemoração. Se não tiver nenhum ungido, que eles consideram ungidos por aí, assiste o discurso, escuta as orações e acabou. Não precisa nem de pão e nem de vinho. Mostrando que você está numa organização que não tem nada de cristã. Eles repudiam o sacrifício resgatador de Cristo, não é? Repudiam. Tanto é assim que em João, capítulo 6, versículo 53, notem o que Cristo disse sobre este assunto. Ele disse assim, João 6, 53, ele disse, Jesus então lhes disse, em verdade, e repete, hein? Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Depois Cristo explica, né, que ele pôs na última cena, né, ceia, a última ceia com os seus discípulos, que aquele pão significava o seu corpo e aquele vinho significava seu sangue, né? Quem não comesse do pão, como ele diz aqui, e não beber do vinho, não vai ter vida eterna. E em outra passagem ele diz que não terá participação nenhuma no reino de Deus, quem não fizer isso. E a tua organização está dizendo que o corpo e o sangue de Cristo não tem importância. Só tem importância para aqueles que eles dizem que foram escolhidos para viver no céu. Está nas tuas mãos averiguar e estudar um pouco mais para entender em que lugar você está. Analisa a tua fé. Verifica se realmente você está numa organização verdadeira ou se você está servindo a homens. É muito fácil cair no engano de servir a homens. É muito fácil. Basta você se deixar levar pela inércia daqueles que te rodeiam e não fazer o uso da tua própria capacidade de discernimento. Que Deus te dotou de uma consciência e da tua capacidade de analisar as coisas. Analisa. Verifica se o que eles dizem é verdade ou é mentira.